Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta do Adriano Barreto Leão. Ele me perguntou como que era visto o trading, o mercado Forex aqui na Europa e me pediu para fazer uma comparação entre os traders brasileiros, ou a forma como os brasileiros veem o trading e a forma como o mercado Forex é visto aqui na Europa. Primeiramente eu quero te dizer uma coisa, durante esse ano eu vou te trazer um vídeo por dia, então já se inscreve nesse canal, ativa a notificação, deixa o seu like e o seu comentário, que isso me ajuda muito a entender que eu estou te ajudando de alguma forma, beleza? Vamos lá, pergunta do Adriano. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu quero fazer esse vídeo dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar a respeito do trader mesmo, né? Do trader de varejo, como que é visto aqui na Europa, tá? E a segunda parte eu vou falar da indústria como um todo, como que é feito, ou como que é visto aqui na Europa. Primeira coisa, o trader. Recentemente eu fiz um vídeo a respeito, uma entrevista com o Thiago Pinheiro, falando de como que é o trading em Portugal. Como que os portugueses, de forma geral, isso é lógico que não é absoluto, não é para todos, mas como que os portugueses, de forma geral, veem o mercado Forex. Como que vem o trading, como que vem investimentos. Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa ver, ok? Aqui na Espanha, que é onde eu resido, como que é visto o mercado Forex de forma geral? O mercado Forex é bem mais difundido do que no Brasil, é totalmente legalizado, tá? Você tem corretora de Forex, inclusive aqui perto da minha casa tem uma corretora pequena, se você quiser basta você entrar lá, você abre conta e tudo mais, enfim. É uma realidade diferente do Brasil, porque é legalizado, as pessoas falam disso abertamente e tudo mais. Eu diria que o trader espanhol, ele está mais ou menos em um nível de aceitação do risco e está mais ou menos entre o trader brasileiro e o trader português. Tá? O brasileiro ele é bastante arrojado, eu diria que ele tem um perfil de risco, um apetite ao risco maior e ele meio, né, de forma geral, o trader brasileiro ele meio que arrisca bastante, tá? O trader português, conforme eu falei no vídeo que eu fiz com a entrevista com o Thiago Pinheiro, ele tem um perfil um pouco mais conservador. Então se você fala de fazer 5% ao ano, o cara já fica meio cético, ele não acredita muito, porque vem de uma realidade completamente diferente do trader brasileiro, porque a gente tem taxas de juros no Brasil mais altas, então a própria renda fixa no Brasil te dá uma rentabilidade um pouco melhor. Já na Espanha, eu diria que os traders espanhóis, ou de forma geral, são um pouco mais agressivos do que os portugueses e ao mesmo tempo são menos agressivos do que os brasileiros. Eu diria que estaria entre o meio termo. Tá? Em um nível de agressividade, eu diria que o trader brasileiro, geralmente, vai de 0 a 10, uma escala 0 a 10, eu diria que o brasileiro está indo em 7, 8. Tá? O português eu diria que estaria entre 2, 3 de risco. E o espanhol estaria entre uns 4, 5 mais ou menos de risco. Uma escala que eu acabei de inventar só para você entender. Ok? Conhecimento a respeito do mercado, existe bastante conhecimento. Se opera bastante a bolsa de valores aqui, então se opera bastante ações aqui na Espanha. Eu não sei exatamente em Portugal nesse sentido, tá? Mas o mercado Forex também é bastante conhecido, tem muita gente que opera. E eu diria que o trader é visto de mais ou menos igual ao brasileiro, vê, só que com um risco um pouco menor aqui na Espanha. E isso, é claro, tem algumas implicações. O trader espanhol ele costuma ser um pouco mais cauteloso. O valor de conta que se abre geralmente para uma conta de trading, pelo que eu tenho percebido, são valores um pouco maiores do que os traders brasileiros. Tá? O trader brasileiro geralmente quando começa com uma continha de 100, 200 dólares. O trader espanhol geralmente vai para valor um pouco mais alto, aí na casa de 1.000 e poucos, 2, 3 mil euros, geralmente é o valor inicial. Tá? E o trader espanhol eu diria que ele tem uma cultura que tem uma forma, tem uma pegada de estudo um pouco diferente nesse sentido. Então são culturas diferentes, são pessoas que veem o mercado de forma diferente, mas que na essência o que diferencia para mim, a principal diferença está na aceitação do risco. O trading em Portugal é visto como uma atividade de risco e algumas pessoas evitam isso por causa do risco. E é lógico, aos meus amigos portugueses, isso não é uma forma, não é geral, isso não é total, tá? É somente
o que eu observei, o que eu consegui captar, inclusive do Portugal Financial Forum, que eu estive no mês de março, e foi isso que ficou muito claro para mim. Conversei com várias pessoas, traders e tudo mais. Dia 8 agora de junho eu vou em um primeiro evento aqui na Espanha, um evento aqui na cidade de Málaga. É um evento que estima-se que vai ter umas 200 pessoas, é um evento 100% gratuito. Eu vou participar, me parece que é promovido por uma corretora, não ficou muito claro para mim, mas eu vou participar, eu quero ver como é que é, eu quero conversar com outras pessoas, eu quero ver se eu consigo fazer entrevista com alguém lá e trazer isso para você, tá? Mas de forma geral é isso aí. Agora existe um outro detalhe que é meio diferente, né? Como que é a indústria do trading aqui na Espanha? Primeiramente, eu participo de alguns fóruns, grupos de Facebook, de Forex no Facebook, tá? Onde as pessoas falam de trading, onde as pessoas falam de mercado financeiro e tudo mais, de Forex e tudo mais. E aqui eu quero salientar, tá? Uma coisa, o trader brasileiro, ou o brasileiro no geral, tende a ver o brasileiro, né? Se vê o brasileiro como sendo um cara golpista, mal intencionado. Isso não é uma regra, tá? Jamais seria uma regra, mas tende a ver o brasileiro como um cara golpista, mal intencionado. Então existe muito isso aí, existe pirâmides, existem empresas que usam o nome do Forex para montar um esquema Ponzi, uma pirâmide financeira. E existem aqueles caras que estão vendendo robô milagroso, tem aquele cara que vende Neteller e dá o golpe em $100 e desaparece, tá? Isso a gente acompanha e vê que acontece no Brasil. Tem o cara do curso milagroso, tem o cara do... enfim, um zilhão de coisas. E nesse sentido eu diria que a Espanha é muito mais agressiva que o Brasil, tá? Basicamente no que eu tenho acompanhado, no que eu tenho visto, de mentores, professores, profissionais que ensinam no mercado financeiro, a agressividade é maior. Pois é. E eu quero dizer isso, deixar isso bem claro, para que você entenda, para que você veja que não é exatamente o brasileiro, ou que não é exatamente o mentor brasileiro, ou o professor de Forex, ou professor de mercado financeiro no Brasil, que é picareta. Existem picaretas em todos os lugares. Em todos os lugares. E na Espanha eu tenho a impressão de que o marketing, essa venda é muito mais agressiva. Eu sigo acho que umas 3 ou 4 escolas de trading, que aqui tem escolas de trading, tem mentores, enfim. Eu sigo acho que uns 4 deles, e que a agressividade dos caras é muito grande. Tem uma trader, uma mulher, não vou falar o nome porque não vem ao caso, mas tem uma trader que o marketing dela para vender o curso, a formação dela é absurdamente agressivo, inclusive em um nível de agressividade que eu não vi em nenhum outro mentor ou vendedor de curso ou vendedor de formação no Forex, que eu não vi no Brasil, tá? Basicamente ela pega uma conta de $10.000, ela transforma essa conta de $10.000, pelo menos essa é a mensagem, isso é o que ela vende. Ela leva essa conta de 10 mil para 40 mil dólares ou euros, não lembro exatamente, em coisa de 30 dias aproximadamente. Então em 30 dias ela transforma 10 mil em 40 mil. Ela pega essa conta, ela leva em um cartório, né, um notário que chama aqui, leva em um cartório, e ela faz um documento onde basicamente ela está dizendo, né, nesse documento está dizendo que ela de fato transformou a conta de 10 mil em 40 mil em coisa de poucos dias. Então essa é a chamada dela para vender o curso dela, para vender a formação dela, tá? Bastante agressivo. Tem pirâmide aqui na Espanha? Tem. Tem empresa com esquema Ponzi? Tem. Tem robô de Forex milagroso? Tem. Tem, o que mais você pensar aí? Tem, igual no Brasil, tá? E eu tenho visto em um nível um pouco mais. Tem trader ostentação, aquele cara que está sempre né, de Ferrari ou de um carrão, Mercedes, viajando pelo mundo e para vender o seu curso? Tem tudo, exatamente igual. Eu diria que o mercado, o trading, por ser 100% legalizado aqui na Espanha, você pode abrir um fundo, você pode gestionar capital de terceiros, desde que você tenha enfim, a legislação e cumpra a legislação, o que precisa. Você pode fazer absolutamente tudo
Tem corretora, tem inclusive uma corretora perto da minha casa. Mas tem absolutamente tudo. E eu acho que por isso abre portas ou abre a possibilidade de que pessoas tenham um marketing muito mais agressivo para vender o seu curso, o seu material, a sua formação, o seu robô e tudo mais. Tá? Então eu quero dar uma dica para você que é brasileiro, que acompanha aí as redes sociais e você vê que sempre tem um brasileiro ou outro querendo dar golpe em Neteller, querendo vender um robô que faz sei lá quantos 1000%, esquema de pirâmide, empresa que usa o nome do Forex, do mercado financeiro, do Bitcoin, para dar golpe na galera. Não se preocupe, tá? Não é só o brasileiro, não é só no Brasil. Na Espanha isso é bastante agressivo também. Eu também acompanho alguns traders e alguns basicamente mentores de Forex, de mercado financeiro dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o negócio é bem agressivo mesmo. O cara operando dentro de um jato privado, né? Basicamente esse tipo de coisa, essas mensagens aí que a gente sabe que funciona, cola muito, né? O pessoal gosta muito de ver esse tipo de situação, tá? Então fica aí a resposta para o Adriano Barreto. Duas coisas então, ó, falamos de duas partes, tá? Uma das partes, o trader espanhol, eu diria que ele é um pouco menos agressivo que o trader brasileiro e um pouco mais agressivo do que o português. E geralmente o capital de entrada dele é um pouco maior do que geralmente a gente vê no Brasil, ok? E eles vêm de uma forma um pouco mais conservadora, um pouco mais de longo prazo. E a indústria do Forex, mentores, robôs, pirâmides, golpes, exatamente igual e talvez em um nível até um pouco mais agressivo do que aquilo que a gente vê no Brasil, tá? Se você vê o marketing, a propaganda dos caras, enfim, dos traders dos Estados Unidos, você vai ver que o negócio também é muito arrojado, é muito agressivo e que os caras querem de fato vender ali o robô, o curso, o material, a formação, que quer que seja de uma forma totalmente goela abaixo mesmo, tá? Então fica aí para que você não acredite que é só o brasileiro que eventualmente está aí querendo passar uma mensagem. E eu não estou dizendo, ó, atenção, não estou falando nada contra quem vende formação no mercado, isso é importante, eu vou fazer um vídeo a respeito disso nos próximos dias, beleza? Nos próximos dias, dia 12 eu estarei indo para Londres, dia 15 tem uma conferência com mais ou menos umas 500 pessoas do mundo inteiro, do Anton Kreil, e eu vou fazer um monte de vídeos de Londres, do mercado financeiro lá para você. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e é isso aí, ó, um cara varrendo ali atrás, é isso aí. Um forte abraço, fica com Deus, amanhã tem vídeo novo e até mais.